Olá, bom dia no nome de Jesus. Mais um fim de semana aqui para a gente falar das coisas de Jesus, especialmente daquilo que está escrito. Como Jesus disse na sua tentação no deserto, disse para Satanás quando veio tentá-lo, está escrito. Ou seja, para nós cristãos, cristãos verdadeiros que acreditamos que Jesus Cristo morreu para o perdão dos nossos pecados, que ressuscitou da cova ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele vai vir para nós uma segunda vez para buscar aqueles que são seus filhos. Nós que acreditamos nesse Jesus, não podemos abrir mão da palavra dele, da Bíblia, do Evangelho completo do Velho e do Novo Testamento. Então, é isso que nos importa estarmos aqui, para ouvir o que ele quer nos dizer. Que fora isso, é tudo muito bonito, mas o mais interessante é que, ouvindo a palavra dele, nós vamos estar de acordo com o manual daquele que não nos fabricou, mas aquele que nos deu a oportunidade de viver segundo a vontade dele. E a vontade dele para mim e para você é justa, perfeita e agradável. Fora disso, não vem dele. Ok? E nos últimos tempos, eu e a minha filha Débora, nós estamos sendo muito incomodados. Ela esteve aqui na Holanda esses dias, nós estávamos ouvindo e conversando, vendo algumas pregações e conversando sobre a nossa atuação no nosso ministério pastoral em Portugal, na Espanha e no Brasil. Em Brasil eu era evangelista, eu não havia sido consagrado como pastor lá ainda, mas nós vimos quanta coisa que nós falamos como pastores, como evangelistas, como missionários, quanta coisa nós falamos que nos foram ensinada, que são preceitos de homens. Muitas coisas eu aprendi no meu curso de teologia, muitas coisas eu fui treinado pelos pastores que cuidaram de mim ao longo da minha vida, tudo muito bonito, tudo muito bom, mas são palavras de homens. E aí o que acontece? Acontece que quando você continua falando isso e passando para frente alguns propósitos que não são a palavra do Senhor, você, ao invés de formar cristãos mesmos, verdadeiros, nós formamos e fazemos religiosos. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar minha palavra, fazei discípulos, e os discípulos seguem a palavra de Jesus Cristo. Você pode ser discípulo de Kardec, você pode ser discípulo de Buda, você pode ser discípulo de Mahoma, você pode ser discípulo de quem você quiser. Discípulo de Jesus Cristo segue a palavra de Jesus Cristo. Então, eu e a Débora, eu e a Lucy conversando aqui em casa, nós ficamos assim, estamos muito tristes, porque a gente tem visto que muitas pessoas estão vivendo como religiosos, e na realidade os religiosos, às vezes, para não dizer sempre, eles não têm a oportunidade de viver a vida que Jesus nos passou. A Bíblia nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo de Deus e que Jesus foi para o céu para abrir e criar um local para nós lá, que ele já garantiu que vai vir nos buscar, mas ele disse: eu vou deixar a minha porção, melhor porção, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, para habitar em vocês, porque vocês são o meu templo, a minha casa, a casa do meu Espírito. Ou seja, eu e você, sim, o próprio Deus está a viver em nós. O próprio Deus, que já nos perdoou de todos os nossos pecados, os que nós fizemos, o que nós fazemos hoje, o que nós vamos fazer, o que nos deu liberdade de viver uma vida sem pecado, de viver uma vida feliz. Esse próprio Deus que habita em nós, o que está acontecendo? Ele garante que ele tem ciúmes de cada atitude nossa. E quando ele fica com ciúmes das atitudes que nós fazemos, ele se distancia de nós. E o que acontece? Esse mesmo Deus, esse Jesus Cristo, esse Espírito Santo, ele deixa claro que quando nós fazemos da sua habitação, ou seja, a nossa casa, nossa vida, o templo dele, não estou falando de igreja, não estou falando de comunidade, não estou falando nossa vida, o que acontece? Fazemos dele um covil de assaltantes, um mercado, ou seja, ele se afasta de nós e ele dá e deixa uma palavra. Ele diz assim: vocês, olha o que Jesus falou, vocês não me verão mais, e a sua casa ficará vazia. Uau! Ou seja, essa palavra Jesus deu para aqueles líderes hipócritas
que criticavam Jesus, que não aceitavam aquilo que Jesus tinha para eles, e vale muito bem para nós hoje. Por quê? Porque nós hoje, quando fazemos da nossa vida um covil, não uma casa do Espírito Santo, mas fazemos dessa habitação coisas que desagradam a ele, ele se afasta, ele diz, ó, atenção, vocês não me verão mais, a sua casa ficará vazia. É por isso que tem muita gente que fala, eu não consigo sentir Jesus, eu não consigo sentir a Deus, o Espírito Santo não fala comigo. Claro, ele não está ali, ele deixou, ele diz que vai ficar sempre conosco, mas nesse momento, talvez eu e você estejamos fazendo coisa que desagrada. Mas por que a nossa habitação, então, que se transformou num covil de ladrões, desagrada? Por quê? O Senhor Jesus disse muito claro, porque ao invés de nós vivermos na lei da liberdade do Espírito Santo, nós vivemos na liberdade da lei religiosa. Nós nos preocupamos em só agradar aquilo que os nossos líderes nos dizem, aquilo que eles nos falam, mas não agradar e não seguir a verdade do Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. Sim, mas o que nos faz mais religiosos e menos espirituais? O que nos faz desagradar o Espírito Santo é que ele se afasta de nós. O que pode fazer que Deus, que nos tem, como o amor dele por nós é tremendo, como esse amor faz com que ele se afaste de nós. Por que que ele se afasta? É pelo fato de nós ouvirmos e dependermos de novo das nossas tradições religiosas, dependemos dos nossos orientadores e não aceitamos viver no vinho novo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, porque o Espírito Santo de Deus vem por completo quebrar paradigmas. E quando você continua só ouvindo essa religiosidade, você se afasta da lei da liberdade do Espírito. E pelo fato de nós seguirmos modelos das denominações e não seguir a voz do Espírito Santo, ele diz assim, eu saio fora. É isso que acontece. Quando nós vivíamos em Portugal, a nossa igreja Refúgio do Passo era uma igreja que tinha uma unção do Espírito Santo tremenda. De repente, eu sei que isso vai afetar algumas pessoas que vão ver esse vídeo. De repente, aquelas pessoas que estavam no fogo do Espírito Santo, começamos a seguir regras de denominações. Num primeiro momento, eu me senti a pessoa mais maravilhosa do mundo, que chegaram um grupo de apóstolos para nos ajudar. De repente, tudo mudou, porque seguimos normas, seguimos modelos. Agora, tudo vem pessoas aqui, escola do Espírito Santo daqui, escola de lá, escola daqui, ou seja, modelos prontos, estão afastando a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo deixa claro, ele dá vida, a letra mata. Então o que nós temos que fazer é que Jesus disse essa frase, olha, a casa de vocês vai ficar vazia porque vocês não vão me ver mais, porque aqueles profetas que Jesus mandava para orientar as pessoas, aqueles profetas que vêm com a unção do Espírito Santo de Deus e vêm afetar as tradições religiosas, eles são, como eram naquele tempo, postos de lado. Ninguém quer ouvir uma palavra de liberdade, que você tem liberdade em Cristo, que você ao pecar, você está entristecendo. Jesus já te perdoou os teus pecados, teu pecado mortal, mas Ele quer que você tenha uma vida diferente. E quando nós vivemos presos sem ter a liberdade, vivemos presos nas restrições religiosas, nos líderes religiosos, nós não conseguimos ter a possibilidade de ficar perto de Jesus. E aí ele diz, a sua casa vai ficar deserta, vocês não me verão mais, até que vocês aprendam a dizer aos meus profetas que eu os envio para falar a palavra verdadeira, bendito aquele que vem no nome de Jesus. Ou seja, quantas vezes, Jesus diz ainda, quantas vezes eu quis te reunir, como a galinha faz com seus pintinhos, debaixo das minhas asas, mas vocês quiseram ficar nas suas denominações, vocês ao invés de me ouvirem, vocês ouviram as tradições religiosas. Quantas vezes? Quantas vezes eu fiz profetas falarem com vocês e dizem palavras ao seu coração, que você sente tocado, mas de repente você diz, não, eu vou seguir aquilo que aquele meu pastor, aquilo que a minha igreja está acostumada a fazer. Você passa a anular a voz do Espírito Santo e só ouvir a voz de homem. E qual é a consequência dessa atitude? É o de não sentir mais a presença de Jesus. Jesus fala, eu vou embora, minha casa, a sua casa vai ficar deserta, vocês não me verão mais, até que vocês aprendam. E Jesus compara essa situação de nós não ouvimos os seus profetas, não ouvimos as pessoas que ele nos envia, ele compara essas atitudes com
como se nós não tivéssemos fazendo na nossa vida o uso da justiça, o uso do direito dos mais fracos, o uso de atitudes racistas. Isto faz com que Jesus saia da nossa presença. Ou seja, quando você não escuta aos profetas, quando você não dá ouvido à voz do Espírito Santo, é como se você estivesse sendo racista, é como se você estivesse vivendo oprimindo o próximo, é como se você estivesse vivendo na corrupção. Quando você vive na corrupção, na impureza, Jesus se afasta da nossa presença. E sabe o que ele faz? Ele nos deixa isolados de todo mundo. Às vezes você fala, não sinto a presença de Deus, não tenho mais amigos, está tudo tão difícil. Claro, veja como você está a viver. E ele diz, é como as pessoas prestam culto a outros deuses, usam outros intercessores. Como é que Jesus não vai abandonar essas pessoas se elas não estão adorando a Ele, pedindo conselhos a Ele, mas a uma imagem, a um santo, a um líder? Essa idolatria afasta a presença do Senhor. É por isso que nós não sentimos tanta presença dele. É como, a mesma coisa Jesus compara quando nós não ouvimos os seus profetas, é como continuar uma vida de adultério, uma vida de falso testemunho, uma vida de hipocrisia. E depois chegamos e vamos buscar as bênçãos de Jesus. Jesus fala isso me irrita muito e eu me afasto de vocês. Ou seja, tudo isso o Senhor declara. Ele declara de uma forma muito forte lá em Isaías, ele diz assim, eu estou vendo tudo isso. Sim, diz o Senhor, eu mesmo estou vendo tudo isso. Mas, diz o Senhor, se vocês corrigirem as suas atitudes, se vocês corrigirem a sua conduta, se de fato houver justiça no seu meio, se de fato vocês tirarem o dedo acusador do meio de vocês, se vocês abandonarem o crer em outros intercessores e só crerem em mim, se vocês de fato derem créditos, ouvirem as palavras dos meus profetas que eu os envio para os abençoarem e os disser a eles, bem-vindo aqueles que vêm em nome de Jesus, eu, diz o Senhor Jesus, habitarei para sempre com vocês. Eu não vou abandonar vocês. Não, jamais vou abandonar. E vocês sentirão constantemente a minha presença. Vocês ouvirão a minha voz a dizer nos seus ouvidos, siga por esse caminho. E quando você escuta a voz de Jesus, siga por esse caminho, tudo que vocês fizerem, diz o Senhor, vai prosperar segundo a minha vontade. Uau! Tão simples, tão fácil. Se nós então ouvirmos a voz do Espírito Santo, se nós deixarmos de seguir homens, mas seguir os profetas que Deus nos manda, profetas que falam a palavra do Senhor, com certeza nossa vida vai mudar, com certeza nós vamos sentir constantemente o Jesus ao nosso lado. Que Deus te abençoe, que você possa ter entendido essa mensagem e que cada vez mais nós possamos mudar nossas condutas, mudar nossas ações e ouvi-lo falar conosco. Que Deus te abençoe. Se gostou do vídeo, um like, mas o meu interesse é que você passe para frente para mais pessoas ouvirem a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que querem que você viva preso. Porque como diz Jesus, e conhecereis a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E a verdade os libertará. Se você não está liberto ainda, está preso a homens, é hora de você pensar nisso. Deus te abençoe no nome de Jesus.